Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa. Hoje vamos falar das empresas, do tecido empresarial. De resto, há aí uma pergunta a que pode responder, ou que o pode motivar, se quiser, ao longo do programa, ligar. Já sabe que está a ouvir na Rádio Pública e a ver na RTP Açores, na televisão pública nos Açores, e, portanto, há aí uma pergunta que o pode motivar, de facto, a pegar no telefone e participar no programa. Vão as nossas empresas sobreviver à crise? Essa é a pergunta que aí está e sobre a qual pode refletir e refletir aqui também no estúdio, em conjunto connosco. Mas, para já, uma notícia de última hora. O Governo dos Açores, na sequência do agravamento do estado do tempo, anunciou há poucos minutos que vai levar para o Corvo mercadorias e bens essenciais de avião. Uma aeronave da SATA vai transportar para o Corvo até sexta-feira cerca de 1.500 quilos de mercadoria. Isto face ao agravamento do estado do tempo nos próximos dias, já a partir de hoje, que não permite a viagem de barco ou do barco que esta semana iria abastecer a Ilha do Corvo. O meu convidado neste programa é Rodrigo Rodrigues. Muito boa tarde, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui um bocado connosco a refletir sobre este tema. De resto, a frase já diz tudo, que estão aí sobre aquilo que as pessoas estão a refletir e que nós vamos refletir aqui um pouco. Vão as empresas ou não sobreviver à crise, esta crise provocada por este maldito coronavírus? Bom, a frase dá exatamente para muita coisa, mas também no meio de tudo isto há muita informação e desinformação. Como é que a Câmara de Comércio está a ver esta situação? Já teve tempo de juntar as coisas ou isto foi tudo tão repentino que não está ainda tudo como deve ser? Boa tarde, Vítor. Boa tarde aos seus telespectadores. A sua pergunta de entrada, se calhar deixamos um bocadinho mais à frente e tentamos debater um pouco aqui a situação. Vamos com certeza. Porque é uma pergunta demasiado complexa para uma resposta direta e de entrada. Isto foi tudo muito rápido, não é? Isto foi tudo muito rápido. Isto foi tudo muito rápido. Desta conferência foi muito rápida, não é? Muito rápido, embora nós já há 15 dias que estamos aqui também nos Açores, todos envolvidos nesta questão que, para além da saúde pública, que continua a ser a nossa primeira preocupação e deve ser a nossa primeira preocupação neste momento, mas paralelamente já desde há 15 dias que temos estado a trabalhar duramente a tentar perceber qual é o caminho também da nossa economia, porque, como diz o ditado, quem não morre da doença depois também não pode morrer da cura, e, portanto, nós temos que acautelar essas questões. A Câmara de Comércio tem tido um papel aqui sempre de disponibilidade total para apoiar as entidades, quer seja o Governo Regional, quer seja também as câmaras municipais com quem temos estado muito próximo e em colaboração muito próxima, para, por um lado, percebermos quais são as grandes dificuldades que vão aparecendo ao nível do tecido empresarial, por outro lado, ajudarmos na construção de soluções que mais à frente venham a ser úteis às empresas. Como o Vítor disse, tudo isto tem sido muito rápido e, de facto, aquilo que era há 15 dias hoje já não é, hoje já é pior, infelizmente, e, portanto, os cenários que temos são realmente difíceis para os próximos tempos, quer do ponto de vista da saúde pública, que ainda não está resolvido, quer do ponto de vista económico, que essa sim é uma crise que já é inevitável. Claro. Portanto, há muita informação que não foi digerida ainda, não é? Mesmo até a oficial, é aquela que tem a ver com as empresas e com o mundo laboral, há muita informação que não foi ainda completamente descodificada, não é? Certo, e nós temos estado nas câmaras de comércio a fazer esse trabalho diário com as nossas equipas, temos disponibilizado também no site, ou nos sites das câmaras de comércio, a descodificação, como disse, e compilação de toda a informação que se torna oficial, porque depois há a informação nacional e regional que pode apoiar as empresas. Há várias medidas, como disse, a nível nacional, há medidas a nível regional e nós temos estado até hoje a fazer o trabalho de primeiro descodificá-las, porque uma coisa é aquilo que é anunciado e outra coisa é aquilo que depois é regulamentado em diplomas e é por esses que nós temos que fazer o trabalho e preparar também algumas dúvidas que vão surgir a todas as empresas. Nós temos tido um trabalho árduo em termos de apoio telefónico aos dezenas de empresários que já nos estão a telefonar constantemente a perguntar qual é a melhor medida, qual é a forma de sair, como é que podemos, lá está, manter os postos de trabalho, que apoios é que há para isso. E tem sido esse o nosso trabalho, que é um trabalho difícil, até porque as próprias decisões a nível das medidas têm sido de uma velocidade quase diária. Portanto, exatamente, as medidas são publicadas hoje e amanhã são alteradas. Isso, claro, dificulta o trabalho de toda a gente. Faz parte também deste processo que é bastante incontrolável
na sua direção e, portanto, também, por um lado, temos que compreender que essas medidas vão sendo adaptadas à medida que os problemas vão aparecendo, mas neste momento é urgente nós fecharmos um pouco o panorama da complexidade de medidas que existem para mitigar os problemas desta crise que vem aí, e é preciso passar aos empresários alguma confiança, no sentido de percebermos que existem medidas, quais são as medidas que se adaptam melhor a cada uma das empresas, e que existe, ao fim do túnel, uma luz que os empresários acreditam e que arrisquem ainda mais esta fase crítica em que a atividade está parada. Acha que quer o Primeiro-Ministro, quer o Governo Regional avançaram com medidas que podem, de facto, motivar os empresários para aguentarem a crise que se avizinha longa? Olha, nós achamos sempre que as medidas são todas de boa fé e têm como intenção inicial ajudar as empresas. O que nós achamos é que, e também porque esta crise começou muito rapidamente e transversal, nos primeiros dias falávamos apenas do turismo que estava a cair, neste momento é transversal a toda a atividade económica. O que nós achamos é que essas medidas carecem neste momento de intensidade e da forma dos apoios. Para fazer uma breve explicação para que toda a gente perceba de que é que nós falamos, existem medidas que apoiam a tesouraria das empresas, ou seja, a liquidez, no fundo o dinheiro disponível nas empresas para fazer face aos encargos imediatos, uma vez que as receitas caíram em alguns setores abruptamente para zero. Portanto, estamos a falar de receitas zero, mas fazendo no panorama geral, uma empresa tem as suas receitas e tem os seus encargos. E dos seus encargos temos os encargos fixos, que são as rendas, a energia, as comunicações, e os encargos com pessoal, que apanham aqui uma grande fatia destes encargos. Neste momento, o que acontece é que as empresas deixam de ter receitas. Eventualmente, alguns dos custos fixos também podem ser reduzidos por via da nova atividade, o que é mau, mas reduz os custos. E depois pede-se às empresas que mantenham os postos de trabalho e esses encargos. E é aí que tem que se encontrar medidas para fazer face a esta diminuição de receita na conta de exploração da empresa. E depois o Governo Regional. Eu acho que o Governo da República atuou com duas grandes medidas. Uma, que é um apoio à tesouraria das empresas, lá está, através do acesso a crédito bonificado, mas ainda com taxas de juros. Essa é uma medida, lá está, à tesouraria, que não afeta esta conta de exploração, não substitui a falta de receitas. O layoff simplificado, chamemos-lhe assim, embora juridicamente não é esse o nome, o layoff, aí sim, aí já é uma medida que permite às empresas manterem o nível de emprego, ou algum nível de emprego, com uma redução bastante significativa dos encargos para a empresa. Não é uma medida simpática para toda a gente, porque inflige uma redução nos salários dos colaboradores. As empresas, ainda com redução de encargos, mantêm um nível de encargos elevado para quem não tem atividade, e, portanto, são as duas grandes medidas a nível nacional. Eu, sinceramente, julgo que a nível nacional, e esse tem sido também o feedback dado pelos empresários a nível do continente, que não vai chegar. Essas medidas não vão ser suficientes para que as empresas nacionais não entrem em despedimento. Claro. Vamos continuar a falar disso a seguir duas chamadas que temos já em linha, dois ouvintes ou telespectadores que querem entrar no programa e querem também participar com a discussão do tema. Primeiro, Emanuel Parreira, que liga da Terceira. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Vítor. Boa tarde. Primeiro quero dar os parabéns pelo programa. Antes, sobre a pergunta, infelizmente para as pequenas empresas vai ser muito difícil se aguentarem. Eu vou-lhe dar, por exemplo, um exemplo. Por exemplo, o meu patrão é uma empresa privada pequena de pintura, construção civil, e neste momento ele tinha várias obras já praticamente contratadas com as pessoas e que infelizmente as pessoas, porque vão perder poder de compra, vão perder os seus ordenados, vão perder tudo e mais alguma coisa, não vão poder pagar ao meu patrão para ele fazer as pinturas. E por isso o patrão já esteve a falar connosco, até com as lágrimas nos olhos, porque tem trabalhadores que trabalham para ele há 12, 13 e há 14 anos, e que ele diz, eu tinha muito gosto em manter vocês, e eu vou fazer tudo por tudo para manter vocês. Mas se não ter casas para pintar, porque as pessoas vão para casa com 66% do ordenado, que é um corte exorbitante no ordenado das pessoas, e por isso não nos vai poder assegurar e possivelmente vai ter que fechar a empresa. Também não vai ter liquidez, não é?
E se fechar a empresa, vai ser muito difícil reabrir. Tem uma empresa pequena, está a perceber? E é assim, quem tem a culpa das pequenas empresas não se aguentarem são as pessoas que foram irresponsáveis, que andaram a brincar, que não cumpriram aquilo que está há mais, sei lá, talvez há 2 meses, a ser anunciado e a ser pedido. Eu ouvi o Presidente do Governo Regional, Dr. Vasco Cordeiro, a pedir pela sua saúde, pela sua honra, que as pessoas se mantivessem em casa, que não saíssem de casa. E a gente vê toda a gente aí a brincar com aquilo que deve ser. Eu vejo pessoas ricas, quem trouxe esse vírus para os Açores foram as pessoas com poder económico, que andaram a passear, que foram fazer cruzeiros para o Dubai, e nós, que somos apenas trabalhadores, estamos na iminência de ficarmos sem o nosso trabalho, e esses senhores que foram passear estão a gozar de boa saúde no hotel de Caracol, com as comidas pagas, com dormidas pagas. Eu ainda ontem não vi eles cramar, dizer assim, a gente queria pelo menos 10 minutos para a gente estender as pernas. E eu que se calhar vou ter que ficar o resto da minha vida sentado em casa porque eu tenho 49 anos. Quando é que eu vou tornar a arranjar emprego? Claro. É só isso que eu queria mencionar, Okay. porque as pequenas empresas, especialmente as pequenas empresas, não vão conseguir sobreviver a esta crise. Obrigado, Infelizmente, Manuel. para mim e para o meu patrão e Obrigado. para todos os outros patrões que vão ver acontecer isso. Obrigado. Flávio Silva, Liga de São Miguel, boa tarde. Flávio Sousa, boa tarde. Faz favor, pode colocar a sua questão. Olha, muito boa tarde, obrigado por esta oportunidade. Eu tenho uma pequena mercearia dedicada ao turismo, concretamente. Neste momento continua aberto ao público, não é? Portanto, vendo tudo o que é produtos açorianos, com a marca Açores. Como sou o único empregado, não tenho direito a receber nenhum apoio do governo. Isto faz-me um pouco de confusão. Quer dizer, eu que tenho a empresa, que tenho os encargos todos inerentes à empresa, como a renda e as outras despesas todas, não é? Portanto, não consigo compreender como não se pode apoiar, não é? Um empresário ou um microempresário, que lhe quiserem chamar, e que não tem qualquer tipo de apoio do governo, pura e simplesmente são ignorados, porque não tem mais do que um trabalhador, que sou eu, que vive daquilo que vende, não tem clientes, continuo de porta aberta, e, enfim, é isso que eu gostava de saber. Quer dizer, Flávio é patrão e empregado, não é? Exatamente, patrão e empregado, quer dizer, eu não tenho mais empregado, o empregado sou eu, não é? Portanto, vivo do turismo, vivo de algum comércio local, mas vivia do turismo, mantenho a porta aberta, não tenho direito a layoffs, não tenho direito a mais nenhum tipo de apoio do governo, a não ser que eu recorra, portanto, à dívida, não é? Ao banco, ao endividamento. Sim, senhor. Flávio Sousa, já percebemos a sua questão. Muito obrigado. Gorete Dias, Liga também de São Miguel. Boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde. Assim, eu estou com muitas dívidas porque eu trabalho por conta própria e tenho um café. Só que o café é muito distante à minha família. Eu estou fechada já há 2 semanas, até agora tenho exportado os alimentos para casa, mas a partir de agora não sei como é que vai ser, não sei como é que eu consegui aguentar a minha casa, porque eu e mais 3 filhos. Sou sozinha com os meus filhos e tenho o café fechado. Portanto, a partir de agora não sei o que é, a quem é que eu posso recorrer. Muito bem, muito obrigado, Gorete, muito obrigado. Bom, Rodrigo Rodrigues, recordo que estou à conversa com o Rodrigo Rodrigues, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, e hoje estamos a falar, de facto, da situação do tecido empresarial dos Açores face a esta crise que nos bateu à porta. 3 questões, a mercê de 3 respostas. Vítor, vamos também fazer só uma pequena introdução a estas 3 questões, porque não falamos das medidas regionais e também ainda não tínhamos lá chegado. É justo fazê-lo neste enquadramento, porque já temos aqui 3 questões práticas e que faz todo o sentido. Portanto, as medidas regionais que foram anunciadas e publicadas e agora, entre ontem e hoje, republicadas,
são um complemento às medidas nacionais. Nesse sentido, são positivas, porque são algo que nós, empresários aqui nos Açores, temos a mais daquilo que são as medidas nacionais. E por isso mesmo também são elas muito dependentes das medidas nacionais. E aí depois podemos ver se faz sentido ou não. Uma das questões aqui levantada, as pequenas empresas, é um problema transversal e nós temos perfeita noção disso. Temos que olhar para as medidas todas juntas e tentar perceber qual é o enquadramento para cada uma delas. Temos aqui uma questão levantada por duas das chamadas, o Sr. Flávio e o Sr. Goretti, que no fundo a questão é a mesma, que tem a ver com os corpos gerentes, que é um número muito pomposo, mas que não passa do próprio posto de trabalho, no fundo, da pessoa que tem o seu pequeno negócio e que depende dele e que é funcionário dessa mesma empresa. A maior parte das medidas exclui, de facto, os corpos gerentes das empresas para efeitos de apoio. Mas nas medidas regionais existe a exceção precisamente para as microempresas, que é o caso das empresas com menos de 10 trabalhadores, que em algumas medidas poderão aceder, poderão adaptar-se, nomeadamente todos, o programa de manutenção de emprego. É um programa que pode apoiar esses casos, embora eu esteja de acordo em que é uma discriminação que não faz qualquer sentido, porque se no caso das medidas regionais temos aqui uma exceção para as microempresas, mas para todas as outras, as pequenas empresas, as médias empresas, os sócios são gerentes da empresa e são trabalhadores também da empresa a tempo inteiro e muitas vezes vivem daquele rendimento, esses estão realmente excluídos de qualquer tipo de apoio, o que não faz qualquer sentido, claro. Até porque os apoios são atribuídos com base em salário mínimo regional. E, portanto, mesmo que se desse o caso, que é o preconceito que eu penso que existe, de que os empresários têm ordenados muito altos, que não é verdade, muitas vezes. Mesmo que isso acontecesse, não teria qualquer influência para o cálculo do apoio, porque ele é sempre balizado pelo salário mínimo regional. De qualquer forma, aquilo que são as dúvidas do Flávio e da Goretti podem enquadrar-se, de facto, nessas medidas. Neste caso, pelo no essencial, microempresas, penso que sim. O que é que essas medidas do Governo Regional trazem em relação às medidas que foram anunciadas pelo continente? Muito bem. Trazem, desde logo, alguma possibilidade de transformar crédito, acesso ao crédito, em apoio a fundo perdido no final do ano, caso a empresa mantenha o nível de emprego até o final do ano. Essa é uma medida com a qual nós até concordamos do ponto de vista do modelo, mas depois a intensidade é que é discutível e nós temos feito propostas para melhorar um pouco essa forma e essas regras de aceder a esse fundo perdido. Porque, como eu dizia há pouco, o que carece neste momento às empresas, para além da liquidez que é importante, eu vou voltar àquela fotografia das receitas-despesas, é a falta de receitas. E, portanto, nas contas de exploração das empresas tem que aparecer ali alguma coisa que substitua a falta de receitas. E isso só se consegue por via, neste momento, dos subsídios a fundo perdido por parte do Governo Regional. E, portanto, esse é o pedido que nós fazemos ao Governo, é um sacrifício extra com quem vão falar orçamental. Temos estado constantemente em conversações, fizemos propostas concretas, ainda não vimos as nossas propostas refletidas de forma considerável nas medidas, mas não desistimos e pensamos que tem que ser possível melhorar estas medidas. Claro. No caso do apoio, por exemplo, à tesouraria, que já afloramos aqui, o Governo fez saber ontem que essa medida estava já em vigor e que era imediata, o apoio à tesouraria, ou seja, a atribuição de dinheiro para que as empresas pudessem pagar despesas e manter os postos de trabalho. Certo. Isso é líquido? É uma medida que é em vigor, sim, já está acessível no portal do emprego para as empresas se candidatarem, abrange uma vasta lista de atividades económicas, no entanto não abrange todas e nós achamos que neste momento aqui nos Açores, porque a atividade económica parou transversalmente, deveria abranger todas as atividades que demonstrem uma quebra nas receitas já do mês de março. É possível, quem foi atingido pela crise a meio de março já nota nas contas. Essa medida é uma medida importante no sentido que vai permitir às empresas terem alguma liquidez para fazer face aos encargos já imediatos. No entanto, ela tem o formato de um adiantamento às empresas. Depois, exatamente, é o que diz o texto. Carece de uma retribuição ao Estado a quando de acedermos à linha de crédito nacional, que não é para todas as empresas. Não será fundo perdido? Poderá passar a fundo perdido no caso das empresas que não têm acesso às linhas de crédito específicas. Exatamente.
mantendo todos os postos de trabalho até ao fim do ano, esse apoio do mês de abril, que se chama manutenção do emprego e a liquidez das empresas do mês de abril, esse passa para fundo perdido. Pronto, então os empresários têm que ir ao portal via internet e informarem-se se estão abrangidos ou não estão e como é que se podem candidatar, não é? Sim, sim. As câmaras de comércio de alguma forma estão disponíveis para ajudar os empresários nisso, Já a aceder aos textos, a preparar as candidaturas? Sim, sim. Nós não temos equipas disponíveis neste momento para a preparação das candidaturas. Pois também já sei. Elas estão, mas a candidatura ainda ontem, esta medida, É fácil, eu tive a ocasião de ver, é relativamente acessível, implica alguns documentos que o apoio contabilístico das empresas, mesmo as mais pequenas, terão que dar aí uma ajuda, mas é relativamente fácil. As câmaras de comércio, como eu disse, disponibilizam no site uma compilação muito resumida e explicada das medidas para que não seja necessário ler os diplomas todos, às vezes nem toda a gente tem facilidade nisso. Portanto, nesta medida concreta, nós o que gostávamos é que ela fosse mais a fundo perdido, menos empréstimo. Exatamente. E que abrangesse mais atividades económicas. É mais um assunto para falar com o Governo? Se bem que é uma medida... É mais um assunto para falar com o Governo? Com certeza, estamos sempre disponíveis. Claro. Vamos atender mais algumas chamadas. Jana Amaro, Liga de São Miguel. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Eu tenho uma questão a pôr. É o seguinte, eu sou funcionária pública, portanto, desconto para a Caixa Geral de Apresentação e por questões de manter a família com um bom nível de vida, tenho um pequeno negócio que é de bebidas e que estou fechada desde o dia 3 de março, quando o Governo deu... orientações nesse sentido. Exatamente, orientações do Governo para fecharmos tudo o que era espaços noturnos. Portanto, estou fechada desde o dia 3. No dia 7 vou ter que pagar a renda, a água, a luz, portanto, ou seja, todas as despesas inerentes a esse pequeno negócio, do qual sou eu a trabalhadora, e já contatei vários organismos do Estado, do Governo, desde o IRAI, a Câmara do Comércio, a Segurança Social, e ninguém diz, não me sabe explicar como posso obter ajuda, porque não sou considerada uma empresa, ou seja, não tenho empregados, nunca fiz descontos para a Segurança Social, porque não atinge o valor necessário para fazê-lo, porque já desconto para a Caixa Geral de Apresentação. Portanto, a minha questão é como é que chego ao final do mês, como é que chego no dia 8 e tenho dinheiro para pagar ao senhorio da renda do meu espaço. Com certeza. Muito obrigado, Ana. Obrigado. Okay, Pedro Rodrigues, Liga também de São Miguel. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade que me deram. Estava a ligar porque nós vivemos uma situação muito terrível atualmente e, pelo que estamos a ver, se calhar vamos viver dias muito piores. E custa ver estas pessoas a falar de pequenas e médias empresas porque certamente vão fechar e vão acabar com a pequena economia do país e da região. A minha dúvida, que eu gostava de perguntar mais ao Governo, como é que é possível estas pessoas que ao longo da sua vida fizeram tantos sacrifícios para pagar as suas dívidas, para pagar os seus impostos e nunca faltaram com nada, enquanto temos um Governo Nacional que anda injetando milhões e milhões à banca e empresas falidas, e estas pessoas atualmente precisam de uma ajuda por 1, 2 ou talvez 3 meses até esta crise passar, não tenham qualquer tipo de ajuda. E eu não sou empresário, eu sou um simples funcionário da privada. Eu sou aconselhado a ficar em casa. Atualmente estou de quarentena. Quando acabar a minha quarentena, terei que ir trabalhar. Trabalho em transportes públicos, trabalho em contato direto com as pessoas. Como é que eu faço? Se eu quiser me resguardar a minha família, tenho que ficar em casa, levo um corte e vou receber 66%, enquanto a função pública recebe 100%. Tendo que desconto impostos igual e a voto igual e devia ter os mesmos direitos iguais. E, no entanto, chegam umas contas para pagar a prestação da casa, a luz, a água, tudo, e eu tenho que pagar. Como é que a gente faz para pagar com um corte de um ordenado de 66%, se eu nunca fiquei com dívida nenhuma, se eu sempre paguei os meus impostos? Como é que é possível que as pessoas não tenham consciência de nós? E como é que nós vamos conseguir pagar as nossas dívidas e sustentar as nossas famílias? Porque nós já não temos regalias. A classe média atualmente não tem regalias. A gente não pode dizer, tu vais cortar este luz, tu vais cortar isso e aquilo, que nós não temos aí. Nós não vivemos, nós sobrevivemos atualmente. E com mais este rombo vamos ter
O que é que a gente vai fazer das nossas vidas? O que é que vai ser dessas pequenas empresas que vão fechar? Vão ir receber rendimentos mínimos. É que se não tiver o mês serviço, ainda vai continuar a descontar mais para sustentar estas pessoas. O que é que vai ser das nossas vidas? Eu sei que talvez não seja a pessoa certa, o Sr. Presidente da Câmara de Comércio, não seja a pessoa certa para responder a certas questões. Mas o que é que os senhores do Governo vão fazer em relação a estas pessoas, a estas empresas que vão atingir a todos? Será que para isso tanto dinheiro que existe para dar a empresas públicas, não quero nomear nomes, mas é uma boa questão. Sabem que dão prejuízo constantemente todos os meses, e estas pequenas empresas que dão sempre os seus impostos, dão sempre o seu suor, vão ser prejudicados, e se quiserem, além do dinheiro que o Governo injeta na banca, ainda diz a uma pequena e média empresa: olha, Pedro, já percebemos, Pedro, já percebemos a sua questão. Ainda vai ficar endividado durante os anos ao banco para não ir à falência. Muito obrigado, Pedro. Continuamos em São Miguel. Liga agora António Abelha de São Miguel. Boa tarde, Sr. António, faz favor. Sr. António, faz favor. Estou? Boa tarde. Boa tarde, Sr. António. Boa tarde, diz. Faz favor. Pode ligar. Pode deixar a sua questão. Está me ouvindo? Estamos, sim, senhor. Boa tarde. É assim, a minha opinião, a gente sabe que o VIS é um... A gente tem que respeitar a lei, não é? Uhum. Mas eu também acho que se eu fiquei para distrito, põe-nos que vão. Claro. Põe-nos que vão, quando se vê que Itália, Espanha, a França, já estava com o VIS, fechava os aeroportos. E assim, muita gente que é conhece. Bom, o VIS é uma doença ruim, mas tem muita gente com estresse aí, estresse. O estresse também mata, não é só o VIS, o estresse também mata. Tem muita gente que está perdendo trabalho aí. É isso que muita gente não pensa. Claro que não sim. é só o VIS que está matando, o estresse está matando as pessoas. As pessoas estão em casa, com filhos em casa, não estão ganhando nada. As companhias estão a fechar. Está bom. Muito obrigado, Sr. António. Muito obrigado, já percebemos. Muito obrigado ao senhor. Bom, vamos retomar aqui, enfim, a nossa conversa com base nestas três perguntas. Eu retomo, aliás, vou pegar aqui naquilo que dizia o senhor Pedro Rodrigues, os apoios que são para as empresas, mas também deviam haver apoios para as famílias. Claro que há apoios para as famílias. Mas vou pegar por isto. O Primeiro-Ministro, quando decreta um pacote de medidas para as empresas, vai dizendo que, apoiando as empresas, apoia a manutenção dos postos de trabalho. Ou seja, isto é pescadinha de rabo na boca, não é? Portanto, creio que o Rodrigo Rodrigues está de acordo com esta estratégia. Sim, se ela for eficaz. Porque senão o que vai acontecer é que as medidas para as empresas, se não forem suficientes para manter os postos de trabalho, vai disparar o desemprego. Claro. E aí você precisa de medidas duplicado para as famílias, para colmatar o problema do desemprego. Portanto, por isso nós dizíamos, e regresso aqui também, pegando aqui no que disseram todos os nossos telespectadores, continuamos a falar das pequenas empresas. E a verdade é que o nosso tecido empresarial é muito constituído por pequenas empresas, por microempresas e até por empresas familiares de uma e duas pessoas que dependem totalmente. No caso da primeira teleouvinte deste grupo de perguntas de Ana Amarjo, que era o nome, eu não percebi bem a questão, mas calculo que, como disse que era funcionária pública, não terá remuneração pela empresa. E nesse caso, de facto, não faz parte dos tais corpos gerentes das microempresas que são apagados. Só para esclarecer este caso. Mas é porque não tem remuneração. Se for remunerada, tendo menos de 10 trabalhadores, tem alguns apoios regionais. Mas voltamos aqui ao problema de fundo, quer dizer, se nós queremos, de facto, concentrar toda a nossa estratégia na manutenção dos postos de trabalho e, portanto, permitir que as empresas estejam vivas, em primeiro lugar, quando estivermos em tempo de retoma e de recuperar a atividade económica. E se, ao mesmo tempo, queremos que essas empresas estejam vivas, mas com todos os postos de trabalho mantidos, temos que fazer um esforço extra para conseguir isso, porque senão não vai acontecer, vai haver desemprego. E o segundo objetivo deverá ser manter o máximo de empresas possíveis em condições de recuperar, mesmo que não tenham todos os postos de trabalho que tinham antes da crise. Aliás,
Não há crise que se conheça em que o desemprego não tenha crescido e, portanto, é natural que isso aconteça. Agora, o que nós dizemos é, se a estratégia é manter os postos de trabalho, desafio-se os empresários para isso, mas vamos criar aqui ferramentas agressivas, se for preciso, eventualmente derrapando do ponto de vista de orçamentos, quer regional, quer nacional, mas atacando o problema já e não transformando isto num problema que, na minha opinião, vai ser de muito mais longo prazo. Porque nós sabemos que quando o desemprego dispara para números na ordem dos 12%, 13%, como já se fala a nível nacional, depois são quase 10 anos, na última crise foram quase 10 anos para recuperarmos desses valores. E, portanto, se calhar esta é uma altura em que uma crise transversal à Europa toda, se calhar é uma oportunidade única que o país e a região têm neste momento de atacar o problema de base, fazendo o desafio às empresas para aguentar os postos de trabalho, mas dando-lhes ferramentas que, e eu vou repetir porque não me canso, substituam as não receitas nas contas de exploração das empresas. Ok. Muito em vigor agora está o vocábulo ou a palavra layoff. Toda a gente anda sacudida um pouco por esta questão. E a pedir-lhe que, na sua ótica, me explicasse, e aos telespectadores e também aos ouvintes, o que é o layoff, quanto tempo vai vigorar e isto, no fundo, serve para quê? Muito bem. O layoff, vamos chamar-lhes assim, simplificar, é uma medida nacional, como eu disse, e que consta basicamente de nós suspendermos os contratos de trabalho, ou a tempo inteiro ou a tempo parcial, durante um período que neste momento vai ao máximo de 3 meses. Foi alterado, ele na primeira versão deste... Era apenas um mês. Era 6 meses, era prorrogável até 6, e agora simplificou-se o acesso ao layoff, que estava de facto muito burocratizado, mas complicou-se aqui reduzindo o prazo. Bom, não tem uma grande lógica, uma vez que já se percebeu que a crise tende a durar mais do que se esperava, do que menos. De qualquer forma, eu penso que é uma medida que rapidamente pode ser novamente alterada e prorrogada no tempo. Mas, para já, o que temos é, durante 3 meses, os colaboradores ficam em casa, recebendo 2/3 do seu salário ilíquido. Okay? Desses 2/3, a Segurança Social participa 70% desse valor e as empresas têm um encargo de 30% desse valor. Isto é a medida a nível nacional. Okay. O layoff é decretado por quem? Pelo Governo da República. Não. O governo pela empresa. Pela empresa. Pela empresa, dando conhecimento aos colaboradores. Nesta medida, porque também é justo dizê-lo, o Governo Regional criou um complemento ao layoff de âmbito regional, que todas as empresas que concorreram ao layoff podem aceder e que consiste num apoio à parte que corresponde aos encargos da empresa, que no primeiro mês é a sua totalidade, os 30%, no segundo mês será os 25% e no terceiro mês os 20%. Esta medida este apoio é também atribuído em jeito de adiantamento, que poderá ser convertido em fundo perdido também no final do ano, dependente da manutenção do nível de emprego. Muito bem, vamos introduzir aqui mais 2 telespectadores ou ouvintes no nosso programa. De São Miguel, liga Maria Martins. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Portanto, eu necessitava de saber o seguinte. Portanto, o meu marido ele é trabalhador independente, nossos profissionais, e foi obrigado a fechar o estabelecimento. E continua sempre com ele até novas ordens fechar. E eu gostava de saber que ajudas é que ele vai ter e quando é que vai ter, uma vez que ele tem despesas para pagar e por agora é a única fonte de rendimento que há em casa. Muito bem, muito obrigado. Vamos para o Faial. Sebastião Betancourt. Boa tarde. Ora, muito boa tarde. Boa tarde, faz favor. Olha, eu até agora não tenho ouvido falar das escolas de condução e dos apoios que dão às escolas de condução. Até parece que as escolas de condução estão todas a nadar em dinheiro, coisa que não é verdade. Nós vivemos com grandes problemas económicos, com grandes aflições, e queria saber quais são os apoios que estão disponíveis para as escolas de condução, como é que isso vai se processar no futuro. Eu sou funcionário de uma empresa, sou o único funcionário, e é uma escola de condução pequena, portanto tem pouca clientela, e queria saber o que é que vai ser a minha vida de futuro, porque eu estou a ver os nossos empregos em risco. Sim, senhora.
Sebastião, muito obrigado. Percebemos a sua questão. Vamos tentar abordá-la também. Bom, duas questões pertinentes também como as outras. O que é que o Rodrigo pode adiantar aqui? Muito bem. Eu, começando aqui pela última questão, estava aqui a confirmar, mas do ponto de vista da manutenção do emprego à liquidez, que é este apoio imediato à liquidez de abril, de facto ele já contempla as escolas de condução que realmente na sua primeira versão não contemplava. Claro que sim. Portanto, por aí penso que há aqui uma primeira medida que pode ser utilizada. Depois, dependendo do nosso ouvinte ser sócio-gerente ou não, temos que enquadrá-la nas possibilidades de layoff, na possibilidade das outras medidas de apoio à manutenção do emprego. É uma questão que tem que ser vista pontualmente. A sugestão que nós temos dado na Câmara de Comércio, se nos contatarem, temos tido sempre a capacidade de tentar dar apoio. Nós, inclusivamente, estamos a montar um gabinete de apoio com contactos permanentes com interlocutores dentro do Governo Regional dos diferentes departamentos, onde tentamos centralizar questões que os nossos associados nos vão colocando ao longo do dia e depois colocamos a esses interlocutores quando não conseguimos responder diretamente, claro. E que há muitos destes casos pontuais, como é o caso da Sra. Maria Martins, trabalhadora independente, que é um caso que para mim não está ainda claro e, portanto, que carece também de alguma explicação. Por isso há especialistas também a trabalhar na matéria, não é? Com certeza, e muitos juristas e muitos gabinetes. Claro. Nós temos tentado fazer um trabalho que é difícil, porque a informação está a sair diariamente, mas temos conseguido, enfim, coordenar as coisas e agora também com o apoio dos diferentes departamentos do Governo Regional, penso que temos aqui uma comunicação mais rápida e mais direta para esclarecer todas as dúvidas que não conseguimos esclarecer no imediato quando os empresários nos contactam. Portanto, esse é também o nosso trabalho, é cooperar com as entidades regionais no esclarecimento e na descodificação de todas estas medidas. Enfim, não temos equipas que permitam fazer o atendimento personalizado a todas as empresas, mas tem permitido até agora, com muito trabalho das nossas equipas, esclarecer ao máximo as pessoas, mesmo que não seja no imediato. Há pouco estávamos a falar, de resto estamos sempre a falar em medidas. Começámos a falar em medidas e acho que vamos acabar a falar em medidas. Daquilo que o Rodrigo estava a elencar, alguma que tenha ficado para trás que ache que seja útil e na qual podemos falar já? Certo. Não falamos ainda do Programa de Manutenção de Emprego. Vamos lá. Que é uma medida também regional e que é, no fundo, a medida que permite melhor às empresas passar algum crédito que seja concedido pelas linhas de crédito nacionais em subsídio a fundo perdido ao fim do ano. Esta medida é um pouco complexa, tem muitas regras, basicamente obriga as empresas a manter o nível de emprego até o final do ano e atribui um valor por cada colaborador da empresa mantido, atribui um valor que está com base nos salários mínimos. Portanto, é um valor que depende de micro, média ou grande empresa, mas é um valor que pode ir até, no caso de uma pequena, média empresa, de 45% do salário mínimo vezes o número de colaboradores. Aqui esta medida é uma medida positiva, no sentido que transforma crédito em fundo perdido, lá está, aí sim, entra aqui no tal lado das receitas onde faltava aqui números, mas que, na nossa opinião, ainda poderia ser melhorada, tentando criar aqui alguns níveis de objetivo / apoio. O que esta medida faz é uma medida muito radical do ponto de vista de que quem conseguir os 100% de postos de trabalho tem um prémio, e hoje foi alterada, já prevê um segundo nível de 90%, mas com uma penalidade já de 50% do apoio. Ou seja, quem conseguir, é um exercício teórico, uma empresa com 100 funcionários, que consiga manter 90 durante a crise, em vez de receber o prémio que estava previsto, recebe metade. Não nos parece muito justo para quem faz um esforço brutal para manter os postos de trabalho perante este desafio, e propusemos uma medida mais suave, com um nível de objetivos de 75%, a partir do qual a empresa já receberia o apoio, ainda que proporcional ao conseguir o seu objetivo. Parece-nos mais racional, ainda não foi, enfim, contemplada nesta versão de hoje, mas temos esperança que ainda possa vir a ser, porque é mais justo para as empresas que, de uma forma ou de outra, fazem um esforço grande para manter os postos de trabalho. Uma coisa é uma empresa tomar uma decisão que não vai manter postos de trabalho e vai rapidamente para o despedimento. Porque temos que ter atenção que essa é uma possibilidade em cima da mesa dos empresários. Os empresários são pessoas racionais e gerem os seus negócios normalmente sem esbanjar recursos. E quando se apresenta uma série de cenários, há um cenário que nós não gostamos,
que nós não defendemos e que nós estamos 100% envolvidos com as autoridades, quer regionais, quer nacionais, no objetivo de manter o nível de emprego, mas existe esse cenário. E, portanto, nós temos que criar ferramentas para que os empresários acreditem nelas e que arrisquem passar por uma crise que ninguém sabe quanto tempo dura e mantendo 20, 30, 40 postos de trabalho, e as mais pequenas também têm os mesmos problemas. Bom, vamos atender aqui mais algumas chamadas. João Silva, Liga de São Miguel. Boa tarde, João. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria dizer o seguinte, eu tenho um pequeno negócio, já tenho 50 anos e tenho este pequeno negócio há muitos anos, onde é que trabalho sozinho. Agora é o seguinte, nos Açores sempre foi e sempre será. Eu nunca julgo agora com os 50 anos, parece que vive ainda no tempo pior que o tempo do Salazar, porque lá vem. E vou-lhe explicar porquê. Mandem-nos criar os nossos postos de trabalho, nós criamos. E agora chegamos a uma altura destas, os pequenos deixam-se morrer e vão-se beneficiar são os grandes. Nos Açores, infelizmente, sempre foi e sempre vai ser. Os grandes, a que sobrevivem, para se viver bem a família, tem que se ter ou muito dinheiro ou não ter nada. Se não tiver nada, o governo sustenta. Se tiver dinheiro, o governo dá subsídios. O de meio leva sempre na cabeça. Mais uma coisa, nunca esperava que aos 50 anos, passei, antigamente, meu pai passou muito para criar 5 filhos, mas nunca passei fome. Aos 50 anos, infelizmente, com essas coisas que estás a fazer, a querer bater as empresas pequeninas, a que se está a viver uma crise pior ainda que era quando eu me criei. Eu nunca esperei uma coisa dessas. Quer dizer, beneficiam-se os grandes e matam-se os pequenos. Isso é como os peixes no aquário, os grandes engolem os pequenos. Aqui, nos Açores é igual, exatamente a mesma coisa. Era só, boa noite e obrigado. João Silva, muito obrigado. Agora vamos de regresso à terceira, atender outra chamada de Fernando Rocha. Boa tarde. Boa tarde. Faz favor. Boa tarde, Vítor Alves, Rodrigo Rodrigues. Eu gostaria só, se me permitissem, 2 minutos, só para pedir, digamos, que houvesse uma pequena deslocação dos holofotes das empresas para as câmaras de comércio, nomeadamente a Câmara de Comércio dos Açores, e também para outros profissionais que são os contabilistas certificados, os antigos técnicos de contas. E porquê? Porque, enquanto que há um conjunto de profissionais, os médicos, bombeiros, etc., que estão numa frente desta batalha, estes organismos estão a trabalhar noutra frente que também é necessária, que tem a ver com o apoiar e manter o tecido empresarial vivo, do qual, no fim de contas, todos nós defendemos, senão, como dizia o Rodrigo Rodrigues, podemos não morrer da doença e depois morrer da cura. Claro. Aliás, porque se nós sabemos que a quantidade de normas que têm saído tem sido imensa, só quem trabalha nestas áreas é que sabe, desde as normas que saem, aquelas que vão complementar, as retificações, ainda ontem saíram retificações e hoje de manhã, e portanto há todo um trabalho de dissecar, enfim, explicar e perceber como é que isso funciona. E isso é importantíssimo para operacionalizar a questão dos apoios e para as empresas poderem aceder aos apoios. Um trabalho contínuo e a passo apressado, não é? Exatamente. E só para terminar, as câmaras de comércio, neste trabalho que estão a fazer, e os contabilistas certificados que têm estado a funcionar em verdadeiros gabinetes de crise, funcionam exatamente ao contrário das empresas. Enquanto as empresas neste momento estão com problemas porque não têm atividade, eles estão precisamente numa espécie de contradição, que é, eles estão com um acréscimo enorme de atividade. Imagino o que é preciso de trabalho para se manter este feedback para as empresas, e, enfim, e numa sociedade que neste momento está mais depauperada. E a pergunta que eu colocava ao Rodrigo Rodrigues é se não se justificaria, digamos, haver uma atenção em termos de apoios imediatos, sem condições, para permitir às câmaras de comércio, nomeadamente, robustecerem-se com mais profissionais, mais horas extraordinárias, porque qualquer euro que se gaste na Câmara de Comércio neste trabalho, que repercute-se mais à frente na sociedade, em milhares e milhares. Muito obrigado pela atenção, todos parabéns e continuação, bom trabalho. Obrigado, Fernando Rocha. Vamos agora atender a chamada de Paulo Botelho. Boa tarde. Paulo Botelho, Liga de São Miguel. Boa tarde. Sim, senhor, muito boa tarde. Muitos parabéns pelo programa. Obrigado. E é o seguinte, ao longo toda esta crise, tenho visto falar muito das empresas açorianas e acho muito bem, mas é o seguinte, eu sou trabalhador independente já há 22 anos
e não vejo preocupação nenhuma em falar nos trabalhadores independentes, embora que os trabalhadores independentes tenham uma grande massa de atividade na nossa região, e não vejo preocupação nenhuma das entidades em falar nos trabalhadores independentes, embora não seja contra a preocupação da crise das empresas. Claro que uma empresa que emprega 10 e mais trabalhadores deve ser olhada com uma preocupação muito diferente do que é um trabalhador independente que ocupa uma pessoa só. Mas a questão é que é o seguinte: por exemplo, no meu caso, eu sou trabalhador independente, a minha esposa é trabalhadora independente, somos motoristas de táxi e estamos diretamente relacionados com a crise do turismo. Claro que sim. Por exemplo, quando se detectou a crise do Covid-19 e em que o governo impôs as normas que impôs, e acho muito bem, e devia ter sido até de uma outra forma, porque o Governo da República preocupa-se muito em pôr certas normas, mas esqueceu-se que devia ter fechado por completo os aeroportos da região. Porque não sei o que é que fez 30 turistas que chegaram um dia desses a Ponta Delgada e foram postos numa entidade hoteleira, em quarentena, não é? E apagou o governo açoriano. Não sei o que é que os turistas vieram fazer para a Ponta Delgada, sabendo que a situação do Covid-19 estava da forma que estava. E não sei o que é que esses turistas vieram fazer para coisa. Eu trabalho diretamente com o turismo e não me preocupa nada em ter um mês ou 2 ou 3 sem turistas na região. O que me interessa aqui é resolver o problema do Covid-19, que é o que assusta toda a gente, em que, pronto, tenho 40 anos, já tenho atividade já há muitos anos e nunca me lembro de uma coisa semelhante. Uma coisa destas. Muito obrigado. Exatamente. Obrigado, Paulo Botelho. Muito obrigado pela sua chamada. Bom, vamos tentar responder rapidamente a estas 3 questões. Bom, relativamente aos pequenos negócios e ao próprio posto de trabalho, pois, como eu diria, infelizmente temos dezenas destes casos. E nós sabemos isso, identificámos-lo. Portanto, é preciso, lá está, e aqui pegando para a intervenção do Sr. Fernando Rocha, que é bastante pertinente, relativamente ao trabalho dos contabilistas certificados, eu devo confirmar tudo o que ele disse, têm sido inexcedíveis, aliás, até muitas vezes em cooperação connosco, para todos percebermos e descodificarmos estas medidas. Eu penso mesmo que as câmaras de comércio têm o seu trabalho importante na colaboração com os seus empresários e no apoio direto. Não serei eu a pedir apoio extra para a Câmara de Comércio, nós somos mais de trabalhar primeiro e depois de pedir o que quer que seja. Neste momento estamos na fase de trabalhar, mas relativamente aos contabilistas certificados, eu julgo mesmo que eles vão ter um papel fundamental. Claro. Junto destas empresas que ainda hoje à tarde tivemos aqui a conversar, que são pequeníssimas empresas, microempresas, que não têm a capacidade sozinhos de procurar esta panóplia de informação que existe, que mesmo para quem está por dentro e vê-se pelas minhas cábulas, não é fácil de memorizar e de conseguir perceber todas as medidas. Portanto, julgo que eles vão ter de facto um papel fundamental na ajuda mais direta aos empresários. Rodrigo Rodrigues, despedimentos, layoff, isso já está em curso? O layoff já está em curso, já se pode fazer... Já há empresas que aderiram ao layoff? Já há empresas que estão a aderir desde esta semana. Sim, porque é a nível nacional. Portanto, o layoff está aberto na Segurança Social, é um processo que se faz na plataforma da... O que estou a perguntar é se já há empresas de facto a aderir ao layoff. Eu posso falar concretamente que o dia 1 de abril, que é amanhã, já há várias empresas que oficialmente estão a layoff. Não tem números? Não, ainda não. Até porque eu penso que as candidaturas são feitas no portal, mas nem há capacidade, julgo eu, do ponto de vista do emprego, da Direção Regional, responder imediatamente. Portanto, há empresas que ainda não têm as respostas às suas candidaturas, mas que pelo que foi anunciado pelo Sr. Ministro da Economia, essas candidaturas são tacitamente aceitas e, portanto, parte-se do princípio que começam o período de layoff na data que é requisitada na candidatura. Quanto aos despedimentos que me perguntava, ainda não temos conhecimento de grandes, mas sabemos que já usaram. Esse fantasma paira, mas ainda não é real. Não? Sabemos que já existem
pequenas empresas, empresas com 4, 5 colaboradores, em que 2 ou 3 são sócios gerentes e que não vêem grande saída para as suas empresas. Já há empresas a anunciarem os despedimentos coletivos, que infelizmente é uma realidade que acontece nestas crises e que, na minha opinião, com estas medidas e com este nível de apoios, irá infelizmente acontecer um pouco, principalmente naquelas empresas que, como eu disse no início, não sentem confiança para passarem por todo este mar de incertezas até dezembro, para depois perceber se têm ou não têm um nível de apoio que está aqui plasmado nos decretos. Nos decretos. Bom, mais 2 chamadas. Lúcia Andrade, Liga de São Miguel. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde. Faz favor. Tenho uma questão. Sou uma empresária de uma microempresa familiar com poucos clientes na área da publicidade e neste momento a layoff será para os poucos funcionários que tenho, que não despedi porque vão aderir à layoff. Parei com a atividade porque foi tudo cancelado e eu pergunto, eu que vivo do meu ordenado e que desconto para a Segurança Social, vou ficar a pagar as minhas contas e a comer o quê durante esse tempo? É essa a pergunta que eu tenho. Será que eu tenho que pedir esmola aos meus empregados para poder pagar as minhas contas e para poder comer? Obrigado, Lúcia. Continuamos em São Miguel. Sandra Cabral, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olha, só queria uma questão. Eu sou empregada doméstica, trabalho com várias pessoas, mas não tenho descontos para a Segurança Social. Eu sou obrigada, pronto, elas devem pagar ou como é que é? Muito bem, muito obrigado. Rodrigo? Bom, a questão do layoff, no caso do próprio emprego, é novamente a mesma questão. Sendo micro, já tem aqui algumas benesses relativamente aos apoios, mas é a questão que temos levantado sempre. Mas essa franja é enorme nos Açores. É enorme. E nos Açores é uma coisa, faz parte do nosso tecido empresarial. A pequena empresa, mesmo no comércio, a pequena loja em que o casal já tem os filhos a trabalhar consigo. E nas ilhas mais pequenas, cada vez se sente mais isso. E esse é um dos problemas que as câmaras de comércio têm identificado desde o início e que achamos que estas medidas vão ter que, de facto, ser alteradas no sentido de serem mais abrangentes. Fez bem o Governo Regional em diferenciar aqui algumas dessas medidas, criando complementos? Eu acho que, como eu disse no início, eu acho que é muito positivo o Governo Regional tomar a iniciativa de criar medidas complementares às medidas nacionais. Isto sim. E essas medidas complementares atendem melhor a esta especificação daquilo que temos estado aqui a falar e daquilo que as pessoas têm relatado? Sim. Atendem melhor? Eu acho que sim, desde logo, porque, repare, tivemos aqui vários testemunhos de pequenas empresas que eu não conheço e não quero fazer qualquer juízo de valor, mas calculo que a quem seja difícil, por exemplo, ir recorrer a uma linha de crédito nacional. Até pode ser possível recorrer, mas desde logo para muitas empresas, e não só as micro, mas também as pequenas empresas, só essa condição já é uma condição difícil de ultrapassar. E por isso nós dizemos que nesta fase o apoio tem que ser para além do acesso ao crédito, que ainda por cima não é totalmente bonificado, portanto existe uma taxa de juros e portanto existe aqui um encargo financeiro em cima de todos os outros encargos que as empresas já vão ter durante um ano em atividade, como quase todos os testemunhos o disseram. Em muitos casos a atividade é nula, são estabelecimentos encerrados, uns por via legal. E não podemos esquecer também aqui este tema, porque se é verdade que a própria situação em si levou a que muitos empresários, por uma questão de consciência, por uma questão de responsabilidade até cívica, decidiram encerrar a sua atividade para não pôr em risco os seus e os clientes e fornecedores e colaboradores. Mas a verdade é que a partir de certa altura essa foi uma imposição legal decretada pela República Portuguesa e, portanto, o Estado também tem a obrigação, nesse caso, de intervir de uma forma completamente diferente de que se não tivesse sido decretado um estado de emergência em que obriga uma atividade a fechar. Uma coisa é uma atividade não ter muito negócio e passar problemas. Empurra para um cenário de paralisação da atividade económica. Vamos atender mais 2 chamadas. Marta Isabel, Liga de São Miguel, boa tarde. Estou sim, muito boa tarde. Muito boa tarde, faz favor.
É assim, eu estou a falar, por causa de mais, acerca da nossa quarentena. Eu acho que as pessoas ainda não têm noção do que é que se está a passar. Porque assim, eu tenho vários problemas, eu tenho 45 anos, tenho diabetes, hipertensão, problema num pulmão, que apanhei desde vinha de uma pneumonia, tenho um tumor detectado antes de aparecer o coronavírus, estou tomando umas vitaminas para o estômago, da anemia, e pronto, o que é que acontece? Eu estou a respeitar a minha quarentena, porque eu sei que eu não posso estar assim aos pulos dessa doença. Estou a respeitar os meus filhos, quando é preciso de uma coisa, eu fico dentro da minha viatura e quem faz o que eu tenho que fazer compras a uma filha minha. O que é que acontece? Eu moro num condomínio fechado. Aqui em Rabo de Peixe, muita gente não está a respeitar a sua quarentena e está pondo em perigo a vida das Claro, pessoas. muito obrigado. Muito obrigado pela sua questão. Agora a Solange Vieira, que liga também de São Miguel. Olá, Solange, boa tarde. Boa tarde, senhor. É Solange Faria. Solange Faria. Mas não tem problema. É o seguinte, desde obrigada por deixarem-me participar no vosso programa. E a minha questão é o seguinte, relativamente às empresas. Eu tenho Lavero e é declarado como uma empresa. A minha questão é, visto que não está havendo escoamento dos produtos lácteos, a nível de pacotes de leite, etc., como é que vai ser relativamente ao leite? Um dia, pronto, a gente não sabe quando é que a quarentena vai acabar. Caso não haja escoamento do produto, o leite vai aqui para o chão. E o que é que vai ser de nós? A nível de verduras? Essa é a minha questão. Bem, muito obrigado. Obrigado, Solange. Bom, Rodrigo, já não vamos ter tempo para atender mais chamadas. Exatamente esta era a minha última questão. Tinha anotado aqui, de facto, as preocupações com a importação e a exportação. Ou seja, no meio de toda esta desgraça, o que é que está a ser da importação e da exportação e, sobretudo, dos empresários que trabalham nessa área? Bom, eu penso que, como eu disse desde o início do programa, é transversal e, portanto, vão sofrer como... Já não vale só para o turismo. Já não vale só para o turismo, como é evidente. Sobre a questão concreta da Solange Faria, eu vou-me escusar a intrometer-me no campo do meu amigo Jorge Rita, porque ele fala muito melhor do que eu, seguramente, claro. E já o ouvimos e viramos a ouvir em breve. Sim, mas a questão não é só o leite, também há outros produtos, não é? Claro. Há outras situações que têm que ser exatamente acauteladas. Naturalmente vão surgir mais queixas de mais empresários nos próximos tempos, não é? Sim, de todas as atividades. Sim. Uma das coisas que nós podemos, como cidadãos, melhorar essa situação da produção regional é olharmos ainda mais para o consumo de tudo o que é produtos regionais. Portanto, em vez de exportarmos, vamos tentarmos consumir mais, protegendo assim também algumas empresas regionais. Não é fácil, existem hábitos de consumo enraizados na nossa sociedade que têm beneficiado sempre muito da importação, mas eu julgo que nos tempos de crise às vezes também é a altura das pessoas porem a mão na consciência e ajudarem também a economia local. E se calhar começar a pensar também nas férias cá dentro, não é? E também tudo o que virá a seguir quando a atividade económica se desenvolver. Mas os produtos alimentares pode ser uma forma de até passarmos pela crise consumindo mais produtos regionais. Muito bem. Rodrigo Rodrigues, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, estivemos aqui a conversa sobre a situação pelo que passa agora o tecido empresarial das nossas novilhas, face a esta batalha que todos estamos a travar contra este inimigo invisível que, de facto, vai fazendo cada vez mais estragos em todo o mundo. Foi um prazer estar consigo. Voltamos amanhã neste espaço e nesta hora com nova temática. Até amanhã.